meio-dia, 32 minutos. Pequeno buraco aí, tentando contato com o Dr. Regis Albuquerque. Vamos saber aqui se ele nos escuta. Alô, Dr. Regis? Alô, Dr. Regis, o senhor nos escuta? O senhor me escuta, Dr. Regis? Alô? Alô, Dr. Regis? Alô? O senhor me escuta? É como se ligar. Alô, Dr. Regis? Pois é. O senhor me escuta? Agora eu escuto, sim. Boa tarde, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, doutor. O Ministério Público, em Cedro, ele pediu o indeferimento de várias candidaturas, inclusive os dois candidatos a prefeito, João Viana e Dr. Nilson Diniz. Eu gostaria que o senhor esclarecesse como se encontram essas candidaturas, mas antes eu peço que o senhor explique esse pedido de liminar impetrado em Brasília por parte do candidato Dr. Nilson. O que pode acontecer com essa liminar? Bom dia, ouvinte da Rádio Cedro FM, bom dia, conterrâneo cedrense. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa questão do pedido de liminar do Dr. Nilson perante o Supremo Tribunal Federal, ela foi adentrada com essa ação no dia 31 de maio e, na verdade, não houve negativa nenhuma de liminar. Inclusive, o próprio ministro Joaquim Wagner, ao comentar acerca do pedido, disse da seguinte maneira: sem prejuízo de novo exame por ocasião do julgamento do mérito. Então, não há aqui, nesse primeiro momento, nenhuma negativa do processo em si. O processo está em trâmite. Agora, com relação à sua primeira pergunta, com relação a essa questão dos dois candidatos, quero dizer duas questões. A questão do Dr. Nilson Diniz, candidato a prefeito aí do Cedro, ela não tem qualquer interferência com relação à improbidade. A primeira coisa que reflete a isso. O que aconteceu com relação ao pedido de impugnação do Ministério Público com relação ao Dr. Nilson Diniz? Ela se deveu a umas 4 ou 5 contratações na época que ele foi prefeito, há 16 anos atrás, há mais de 16 anos, e essas contratações elas eram autorizadas por uma lei municipal que vigorou durante toda a sua gestão. E como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora exista uma lei municipal, se eu também tiver alguma, vamos dizer, algum vício, mas mesmo assim, a conduta do prefeito que contratou temporariamente com base nessa lei, afasta o dolo. E em afastando o dolo não há que falar em improbidade. Tanto que o próprio Tribunal de Contas não expediu nenhuma nota de improbidade contra o Nilson Diniz. Diferentemente do que aconteceu com o João Viana. Ele tem 4 contas de governo desaprovadas pela Câmara, tem uma tomada de conta com improbidade pelo Tribunal de Contas, com nota de improbidade, e tem mais 4 tomadas de conta sem improbidade. Eu costumo dizer aqui no meu escritório que a conta de governo, na verdade, contra um prefeito, eu posso dizer que é a morte política dessa pessoa. Porque realmente a Câmara tem competência para julgar o prefeito e julgou de uma forma ratificando o parecer do Tribunal de Contas pela improbidade do prefeito aí do Cedro. As pessoas, caros cedrenses, não podem utilizar-se do judiciário para esse tipo de boataria na cidade de Cedro. Eu só digo uma coisa para vocês, que a situação do Nilson jurídica, ela é plausível, é tranquila para se sair, até porque não houve improbidade, repito, tá certo? E as contratações que foram feitas dessas 4 ou 5 pessoas na época, elas se deram em decorrência de uma lei municipal. Ou seja, eles estavam albergados por um instrumento jurídico público, entendeu? Aprovado pela Câmara e que vigorou durante todo o seu mandato. A situação do João Viana realmente ela é precaríssima, porque inclusive ele já solicitou uma liminar para anular o julgamento das contas de governo dele da Câmara, que se realizou este início de ano, e eu quero informar para o cedrense que esse pedido de liminar já foi negado. O juiz entendeu, o judiciário entendeu, que não é plausível aquela nulidade
porque simplesmente foi feita de acordo com os parâmetros funcionais, para poder ser contraditório e tudo mais. Então já houve uma negativa da vez, diferentemente da do Nilson, que não tem nem qualidade. Doutor Regis, essa explicação do senhor é muito importante, porque nos últimos dias foram espalhados muitos boatos de que a situação da candidatura do doutor Nilson teria se tornado mais difícil nos últimos acontecimentos. Então isso não é verdade. De forma alguma, não é verdade. Inclusive, uma das peças que estão nos autos, que está para o Poder Judiciário decidir a expediência eleitoral, eu cito, inclusive, um trecho que diz o seguinte, porque não condiz com a realidade de que eu não houve um senhor gracioso nisso. O relator entendeu naquele momento, com questão do juiz de cautela, ela não confessou naquele momento, sem prejuízo do exame por ocasião do julgamento mérito. Então, não houve negativa, o processo está em andamento. Agora, quero dizer para vocês que com base, caros cadeiros, com base no entendimento do STJ, do Tribunal Superior Eleitoral, a questão da tomada de conta aqui com relação ao Wilson Diniz não há nem probidade e nem o dolo, porque ela é consubstanciada numa lei municipal, que assim não enseja a contratação. Eu não vejo juridicamente problema nenhum com relação do Nilson. Acho que o judiciário vai trabalhar em cima do que é correto, porque o judiciário realmente ele está imbuído dessa questão de saber o que é sério, do que é correto, e com certeza nós vamos, com certeza, lograr isso aqui no registro da candidatura do doutor Nilson. Doutor Regis, para fechar essa importante participação do senhor, existe um prazo para sair a decisão final sobre a avaliação dessas candidaturas? Olha, existe uma resolução do TSE que estipula o prazo até o dia 5 de agosto para que os juízes eleitorais eles examinem terminativamente esses pedidos de registro. Claro, que isso aí é o prazo máximo. Acreditamos que o judiciário, no decorrer do mês de julho, poderá ter a condição de já decidir acerca do registro de candidatura. O prazo máximo fatal realmente é dia 5 de agosto. Então, daí, a participação do Dr. Regis Albuquerque, mais uma vez esclarecendo a situação da candidatura do candidato Dr. Nilson. Dr. Regis, nós agradecemos mais uma vez a participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. Olha, eu agradeço aí, estava comunicando aí com meus conterrâneos pedreiros, quero deixá-los tranquilos com relação ao trabalho que está sendo feito, com relação a gente modificar determinadas questões da vida de SEB. E com certeza, vocês fiquem tranquilos, a candidatura do Dr. Nilson, nós estamos trabalhando para que ela seja deferida, efetivamente deferida. Eu agradeço a todos. Tá aí as palavras do advogado Dr. Regis Albuquerque, palavras importantes, esclarecedoras para diminuir ou acabar de vez aí a indústria de boatos com relação à candidatura do candidato Dr. Nilson Diniz. Meio-dia, 41 minutos, daqui a pouco, notícias da área estadual. Trabalhadores recebem um auxílio emergencial e ainda fortalecem a penúltima emenda no trabalho.